Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus por mais uma terça-feira, né? Glória a Deus, né, irmãos, por esse dia. Mais uma live, né? Estamos aqui, dia de feriado. É bom, né, irmãos? Trabalhar para Jesus, né? Louvado seja o nosso Deus nessa tarde, pela tão grande oportunidade que Ele nos tem dado. A mim, meu esposo, o pastor Luiz, que nós estamos aqui, né? Glória a Deus, junto com você, nossos amigos, irmãos, família. Que Deus te abençoe nessa tarde. Que Deus abençoe sua família, sua casa, né? Tudo aquilo que você tem colocado na presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus nessa tarde. Amém, queridos? Vou estar nessa tarde lendo alguns versículos aqui da palavra de Deus. Glória a Deus. Opa, empurrou aqui. No livro de Lucas capítulo 17. Glória a Deus, né? Lucas de capítulo 17. Do versículo 11 em diante. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Aleluia, né? Uma palavra onde Deus já tem falado comigo nesse dia. Paz o Senhor, Rosimeire, minha sobrinha querida. Deus abençoe você, sua casa, família. Não sei se você está em casa ou está na casa do seu pai, né? Que Deus abençoe vocês. Aqui já tem pedidos de oração, né? Daqui a pouquinho eu vou mencionar nossos pedidos de oração. Louvado e engrandecido é o nosso Deus nessa tarde. Mas vamos lá, a palavra de Deus em Lucas capítulo 17, versículo 11, fala sobre a cura de 10 leprosos, né? Glória a Deus, cura de 10 leprosos. Aqui Jesus, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou, né? Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Val, sua casa, sua família, né? Toda a sua casa, amado. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Elizabeth, toda a sua casa, a família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa aqui nessa tarde, né, da parte de Deus a respeito de cura de 10 leprosos. Irmãos, a gente fica pensando, né, que aqui ele estava indo no caminho para Jerusalém, passou em Samaria, Galileia, ele passava por muitos lugares, Jesus, né, quando ele estava ali naquela região. Paz do Senhor, pastor José, Deus o abençoe, amado. Paz do Senhor, Deus abençoe sua casa, sua família. E aqui nós vemos que Jesus, passando por essas aldeias, né, Samaria, Galileia, outras aldeias ali, saiu atrás dele 10 leprosos, né? E de longe eles ficavam, porque naquela época os leprosos não podiam chegar perto de pessoas que eram sãs,
né? Também era muito usado que quando alguém se aproximava de alguém que era leproso, ele tinha que gritar imundo, imundo, que era para a pessoa não chegar perto deles, né? Porque era considerado como imundo, irmãos. A lepra naquele tempo não havia, né? Não havia cura, não havia ali, né, lugar para que eles ficassem. Então eles eram expulsos das aldeias, própria sua casa, eles não podiam ficar, e eles ficavam em caverna, em lugares ali no campo, até ver se eles morriam ou eram curados, né? Então era meio difícil naquela época, não havia cura. Os médicos da época, não sei como era, não cuidava, né, de quem era leproso. Por isso na Bíblia tem várias curas de leproso, onde Jesus, né, curou. E aqui eram 10 que saiu ao encontro de Jesus e gritava dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós, né? E aí quando Jesus viu eles, disse para eles: vá e mostra ao sacerdote. Por quê? O que acontecia naquela época? Quando a pessoa tinha lepra e que ela já estava sendo curada, ela tinha que se mostrar ao sacerdote, e o sacerdote que liberava aquela pessoa, dizendo que ele estava curado, né? Então Jesus mandou eles irem aos sacerdotes. Por quê? Porque sabia que ele já era, né, já tinha efetuado a cura no meio daqueles 10 homens leprosos, né? Só que aconteceu, eles pelo caminho, eles foram purificados, quer dizer, foram curados quando eles estavam indo para falar com o sacerdote. Paz do Senhor, irmã Vilma, Deus abençoe, amada, você, sua casa, família, né? Então aqui, quando eles iam indo, né, se apresentar ao sacerdote, como Jesus tinha pedido, viram, né, o outro, e olha, nós estamos curados, você está curado, eu também estou, olha, não tem mais nada. Só que de repente, né, um dos 10, a Bíblia diz, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Queridos, o porquê que frisou o nome dele samaritano? Porque os demais deveriam ser judeu. Judeu. A época que Jesus veio, ele veio para os judeus. E ali os samaritanos não tinham muita comunhão com os judeus. Eles eram afastados, né? Eles não tinham comunhão, não andavam junto. E aqui naquele dia, aconteceu que todos os 10 foram curados, mas apenas um samaritano é que voltou para agradecer Jesus. Olha como Deus é poderoso. Ele faz cura, ele faz milagres. Só nos dias que ele passava na cidade ali de Jerusalém, da Galileia, da Judéia? Não. Ele faz cura ainda hoje. Hoje ainda ele cura, hoje ainda ele salva, hoje ele liberta, hoje ele transforma o mais vil pecador, aleluia, e faz com que no futuro ele possa morar na eternidade com Deus, quando ele se arrepende, né, dos seus maus pecados. E aqui aquele moço, ele voltou glorificando a Deus, louvando a Deus com o rosto em terra, agradeceu o Senhor por causa daquela grande cura, né, que ele tinha recebido, irmãos. Ele era leproso e não havia cura naquela época. Hoje nós vemos que muitas pessoas, né, às vezes é cometida de hanseníase. Hoje, né, é falado o nome de lepra. E a lepra também, ela na Bíblia, ela simboliza o pecado, né? Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que não tem comunhão com Deus, né? Então ali aqueles leprosos eram 10, mas apenas um voltou. Então Jesus perguntou, não era 10 que foi curado? Onde estão os outros? Aonde está? Você é um dos que Jesus já te curou? Você já é uma da que Jesus já fez grandes bênçãos na sua vida? Eu sou uma da que Jesus curou? Sim, sou uma da que Jesus já me curou. Então é motivo de nós glorificarmos o Senhor, porque nós sabemos, irmãos, que o ser humano, ele é ingrato, né? Coração duro. Olha só, era 10. Pelo menos 5. 8 poderia ter voltado, mas apenas um voltou.
É muito pouco, né, irmãos? É muito pouco daqueles que reconhecem que Deus é soberano, que Jesus é todo-poderoso, que pode curar, restaurar, pode fazer coisas maravilhosas. Porque a Bíblia diz que todos eles foram purificados, todos foram curados, mas apenas um voltou para prostrar-se aos pés de Jesus. Porque e ainda diz que ele era samaritano. Ele nem podia estar fazendo muito parte ali daquele lugar e voltar ainda a falar com Jesus, se prostrar nos pés de Jesus. Paz do Senhor, Andréia. Deus abençoe, minha querida, você, Robson, toda a família. Então eu vejo nessa tarde, irmãos, como nós somos ingratos com Deus. Quantas vezes, né? A cura, a libertação. E aqui era 10 leprosos e apenas um reconheceu o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Talvez eu sou esses um dos 10 ali que não voltou. Você, talvez um desses outros 10, 9, né? No caso, que não voltou. Porque nós somos ingratos com Deus, com tantas coisas que Ele faz para nós. Como Ele é bom para nós, como Ele age de maneira que a gente, no momento, às vezes não pode entender. Mas depois a gente entende o porquê o trabalhar de Deus tinha que ser daquele jeito. No versículo 19 fala assim, ó. Olha só. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão aquele estrangeiro. Os samaritanos eram considerados estrangeiros. Então Jesus na época não voltou para eles, né? Ele voltou para o judeu, para o povo ali que era da linhagem de Jesus. Ele veio pregar o evangelho para aquele povo ao arrependimento. Mas como não aceitaram totalmente Jesus, houve a liberdade de Deus mandar, né, o apóstolo Paulo em tantas viagens chegar até a Ásia, até nós aqui, né, no Brasil, em todas as nações, porque todas as nações têm ouvido falar de Jesus, algumas às vezes não, algumas tribos talvez não, mas é necessário que todos ouçam, né, para que Jesus volte. E ali ele falou, mas cadê? Não foram 10 curados? Cadê os outros? Por que não voltaram? A falta de, né, a ingratidão do coração desses 9 que foram curados. Só que esse um que voltou, ele teve algo melhor, algo maior ainda na sua vida. Olha só no versículo 19. E disse-lhe, quer dizer, quem que disse? Jesus. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, ele foi salvo por Jesus. Não só curado, mas salvo. Então foi a maior bênção que ele recebeu. Os outros apenas foi curado. Amém. Mas esse não. Esse recebeu a tão grande salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quão maravilhoso é, não é verdade? Pela humildade que ele teve, né? Ele foi uma pessoa que foi agradecida. Uma pessoa que reconheceu Jesus como mestre, né? Ele teve humildade no seu coração quando ele se prostrou aos pés de Jesus ali. E ali ele recebeu 2 bênçãos. A principal, irmãos, a salvação da alma dele. Depois a cura. Olha que coisa mais linda, né? Então nessa tarde eu não sei o que você está precisando. Você precisa reconciliar com Jesus? Você precisa voltar e agradecer em algo para Jesus? Você precisa reconhecer algo na sua vida que Jesus fez e você passou de despercebido, despercebida, nem agradeceu ou apenas obrigada a Jesus. Às vezes, irmãos, é necessário um pouco mais. É nos achegarmos mais aos pés do Senhor, nos prostrarmos com o rosto em terra e agradecer por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda há de fazer. Porque Jesus, Ele não tem pouca coisa para fazer para aqueles que o servem, para aquele que o busca. Olha, aqui foram 10 homens que foram até Jesus e apenas um reconheceu, aleluia, que Jesus é Deus, que Jesus é soberano, que Jesus tem o poder no céu e na terra. E agradeceu Ele de maneira certa, maneira correta, se prostrando aos pés dele. E ele não somente foi curado, mas ele foi salvo, aleluia, né? A maior dádiva na nossas vidas é sermos discípulos de Jesus, né? Sermos salvos, aleluia, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, pelo tão grande sacrifício que Ele fez lá na cruz, por cada um de nós, por mim e por você nessa tarde. Jesus morreu na cruz por você. Sabe por quê?
porque Ele te ama. Ele te amou de um modo tão incompreensível que deu a vida por cada um de nós. Por isso é motivo de glorificar a Ele, né? Falar com Ele, exaltar a Ele em todo o tempo. Amém, meus queridos? Glória a Deus, né? Essa meditação para nós nessa tarde, né? Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. A Kátia quebrou o pé. Amém, né? Tem alguns pedidos de oração na live. Pastor Luiz está aqui copiando. Depois eu vou mencionar os que eu tenho no caderno, mais alguns que entrou na live. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã que está comigo nessa tarde, né? Uma tarde gostosa, de feriado. Louvado seja o nosso Deus. Então aqui, ó, eu quero pedir oração, né? Por mim. Eu preciso, o irmão sabe que nós precisamos de oração. Eu, meu esposo, pastor Luiz, nós somos carentes, necessitados, né, irmãos? De que vocês orem por nós, como a gente ora por vocês, né? Aleluia. Pelo meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, vamos continuar orando por ele, por toda a família do meu irmão Moacir, seus filhos, seus netos, toda a família, em nome de Jesus, né? Minha irmã Lucy, também essa semana não passou bem, teve uma infecção muito forte de ouvido, está um pouquinho melhor, graças a Deus, a gente tem orado por ela, tem tomado esse remédio certinho. Então pela minha irmã Lucy, toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? Pela minha irmã Márcia, também ali em Campo Grande, toda a casa e família da minha irmã, em nome de Jesus. Minha sobrinha Simone, seu esposo Luiz, toda a família da Simone, em nome de Jesus. Andréia, que está conosco, Robson, toda a família de Andréia, ali no Paraná, que Deus os abençoe grandemente, né? Aleluia. Paz o Senhor, irmã Ercília, Deus abençoe, amada, sua casa e família, em nome de Jesus, né? Aqui mais pedidos de oração pelo irmão Márcio Oliveira, que ainda está internado, pelo José Ferreira, presbítero, também ainda está internado, pela irmã Cláudia, esposa do pastor do presbítero Osnildo, que passou por uma cirurgia, irmão Bento, irmã Cida, né, toda a família, meu tio Delfino, tio Tito, tio Nori, estive ali na casa do tio Tito ontem. Está bem, graças a Deus, todos os meus primos ali, pela irmã Luísa Buzetti, irmã Alcina, toda a família, libertação, restauração, né, toda ali da família, irmã Ercília, toda a sua casa, sua família, seus filhos, né, netos, bisnetos, todos, né, em nome de Jesus, pastor José que está conosco, irmã Nina, também vi a irmã Nina sábado à noite, né, tá bem, graças a Deus, irmão Rogério, pelo Éder, libertação, primo, pelo primo Benedito Jobs também, saúde que ele precisa, a irmã Eunice, irmão Osvaldo, prima Tânia e Terezinha, irmã Francisca e Luciana, né, o Levi também precisa de oração, Beth, Dona Naide, toda a família, em nome de Jesus. Ela tem pedido aí para Kátia, né? Quebrou o pé, por Natan, pela Daiane, pelo bebê Mateu, que seja, né, bênção para nossas vidas, né? Quando chegar, glória a Deus. Pelo William, filho da Denise, pelo Marilene, toda a família, pelo Ricardo, da minha prima Tiana, libertação, pela Odila e Totonho, toda a família, pelo pai da Grazi, que tenha, né, ele está enfermo também, vamos orar, pela V-Shows e toda a família ali do irmão Júnior, da irmã Cleusa, toda a família aí, e também pelo Brasil, Israel, os missionários a campo, ali pelo Oriente Médio, né, irmãos? Vamos orar essas guerras ali na Ucrânia e tantos outros, né? Tantos países com conflitos, né? Às vezes internos, às vezes com outros países, que Deus tenha misericórdia, né? Desses países, inclusive do nosso Brasil, né? Em nome de Jesus, né? Estamos aí para o tempo de eleição, irmãos, vamos orar. A nação precisa e é nós que mudamos a situação através da oração, irmãos. Não há outro meio, né? Nós precisamos orar, interceder pelo nosso Brasil. Amém, queridos? Vamos orar então juntos, você daí, eu daqui, meu esposo, e nós unindo a nossa fé. Eu creio que Deus pode agir nessa tarde. Amém? Você é aquele que voltou para agradecer Jesus nessa tarde, amém? Está aqui na live, está conosco, né? Compartilhe essa live com um amigo, com alguém que você saiba que precisa de uma palavra, né? Compartilha, comenta, né? Manda aí estrelinha, manda aí, né? Coraçãozinho. Quanto mais, irmãos, para nós é bom, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Bom, então, aqui, bom, a última, né? Eu já falei, né? Que a Kátia quebrou o pé. Acho que é a filha do
do César, né? Que Deus põe as mãos, que dê tudo certo ali no hospital, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então. Pai querido, na tua presença nós te colocamos, nós exaltamos o teu nome porque o Senhor é bom. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Obrigado, Jesus, pela tua tão grande e maravilhosa graça, porque o Senhor é um Deus poderoso, que tem todo o poder no céu e na terra. Como naquele dia o Senhor curou aqueles 10 leprosos, Senhor, mas apenas um voltou. Esse um somos nós, Senhor, que estamos na tua presença nessa tarde. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor tem me dado. E agora, pelos meus irmãos que estão comigo na live, outros que vão estar num outro momento, um outro tempo, Senhor. Que o Senhor venha repreender todo o mal, tudo que não provém de ti, toda dor, toda infecção, toda enfermidade, que saia em nome de Jesus. Dê, ó Pai, paz, alegria a este coração. Liberta este homem, esta mulher, Senhor. Ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, Senhor, desta situação. Abre portas, entra com providência, Senhor, em causas, na justiça, causas financeiras, Senhor. Ó Deus, controla, Senhor, todo o mal, que seja repreendido. Não deixa, Senhor, no meio da casa, da família, que venha perturbar os teus servos, Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo nessa tarde. Dá, Pai, saúde, dá vitória, dá alegria do teu Espírito Santo. Continua a trabalhar nos corações, continua a trabalhar nas vidas, que possamos entender, Senhor, e reconhecer o seu senhorio, a sua majestade, que é grande e poderosa. Nesse momento eu coloco também as nações diante de ti. Ó Pai, essas nações em guerra, conflitos, Pai, tem misericórdia. O nosso Brasil, apazigua toda situação contrária, quebra o laço, desfaz as barreiras, a armadilha do diabo, Senhor, contra a nossa nação, o Brasil. Abençoa nossa cidade, nosso bairro, aonde moramos, nossa casa, nossos vizinhos, todos nossos queridos irmãos e amigos, Pai. Eu te peço nessa tarde, pelos missionários a campo, que está levando a tua palavra muitas vezes sofrendo perigo de morte, Senhor. Tem misericórdia, ajuda nessa caminhada pelo poder do teu nome. Nós oramos nessa tarde, já, Senhor, te agradecendo por tudo, Pai, e por muito mais que o Senhor tem ainda a fazer. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então eu já vou passar aqui para o pastor Luiz, que também ainda tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Deus abençoe. Depois a gente vai estar voltando. Glória a Deus. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus. Amém. Glória a Deus. Por esta palavra que Deus tem usado a Ivone para estar ministrando aos nossos corações. E a palavra ela tem nos ensinado, apóstolo Paulo, usado por Deus através do Espírito Santo, onde ele nos ensina para que nós sejamos gratos, né? Um coração agradecido, um coração que sabe reconhecer e dar gratidão, é muito importante na nossa vida, nessa carreira que está proposta para cada um de nós, seja no meio da família, no meio da igreja, no nosso dia a dia, porque estava meditando nessa palavra e a gente que envolve muito com as famílias, que o trabalho da gente é acompanhar as famílias, arrebanhar as ovelhas do bom pastor Jesus, né? Para que ela não venha se desgarrar. E a gente corre atrás e a gente vê a atitude, muitas vezes, daqueles 9 leprosos que foram curados, que eram todos judeus, israelitas, que não voltaram para reconhecer, ou seja,
agradecer o Senhor Jesus, né? Mas o samaritano, né? Ou seja, eu e você, como a tamangueira, né? Que foi enxertada na oliveira que é Cristo. Aleluia. Estamos aqui para agradecer a Deus, né? Hoje é feriado, conforme a Ivone passou para nós. E ela disse, antes do almoço, hoje nós também poderíamos ir passear, dar uma volta, aproveitar o feriado. E eu disse para ela, não, meu nome é trabalho. Jesus, ele nos ensina lá no livro de João, no capítulo 9, versículo 4, que nós temos que trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando nada podemos fazer. Meu irmão, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente corre atrás das almas perdidas, em que Jesus pagou um alto preço de sangue lá na cruz do Calvário, nós ainda estamos fazendo pouco. Sabe por quê? Sabe por que nós estamos fazendo muito pouco? Porque nós temos esmolecido. Nós temos muitas vezes sido fracos. Muitas vezes não temos dependido totalmente do poder de Deus. E Jesus, nessa tarde, nos traz uma palavra para que nós possamos se posicionar diante dele, porque ele que nos escolheu, ele que nos chamou para que nós damos frutos e que esses frutos eles permaneçam para que o nome do Senhor seja glorificado. E como nós podemos conseguir? Tendo vida de oração. Sem oração, irmão, nós não conseguimos. Sem oração, jamais chegaremos naquilo que Deus tem promessa para nós. Mas se nós se posicionar, se nós nos tornarmos homens de oração, com certeza Deus ele estará nos honrando para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, aprenda com Jesus. Jesus disse aqui no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então, é o que nós estamos fazendo. Eu e a Ivone estamos aqui, nesse trabalho maravilhoso, pregando a poderosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma o mais vil pecador. Porque Ele tem poder no céu e na terra. Aleluia. E Ele vela pela sua palavra. Nós vemos aqui o fraco. O fraco faz parte de uma reflexão popular sobre a superação de resiliência e postura diante dos desafios da vida. O fraco, ele faz parte. E meditando na palavra do Senhor, o fraco ele foge à responsabilidade. O fraco ele não quer ter compromisso. E quando o povo de Israel ele se preparava para sair à guerra, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 8, eles liam ali a lei. E ali nesse capítulo e versículo 8, fala a respeito da onde o fraco ele foge, ou seja, não tem responsabilidade. A palavra do Senhor diz: quem for medroso e tímido, volte para a sua casa. É o que acontece com o fraco, né, irmão? Aqueles 9 leprosos que foram curados, sendo ele judeu, eles não voltaram. Eles foram para a sua casa. Por quê?
porque eles eram fracos espiritualmente, homens medrosos, tímidos. Mas o samaritano era diferente. Ele voltou a agradecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor tem nos chamado para fazermos esta obra maravilhosa em que os anjos queriam pregar o Evangelho. O anjo queriam fazer a obra do Senhor, mas coube a nós essa responsabilidade. E é por isso que nós estamos aqui. Poderíamos estar numa represa, numa praia, numa piscina, né? Mas nós estamos aqui porque o nosso compromisso é com a palavra. O nosso compromisso é com o Senhor Jesus, que nos salvou, que nos libertou, que transformou a nossa maneira vã de viver, para que nós possamos ser testemunha viva desse grande amor que foi pago na cruz do Calvário, aonde houve derramamento de sangue, porque o escritor aos Hebreus nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos debaixo desse sangue para poder glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui que enfrentar versus fugir. A ideia central é que os desafios da vida, ou seja, as lutas, são inevitáveis, enquanto os fracos fogem, os fortes enfrentam as batalhas. As batalhas que nós temos enfrentado não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a principado, a potestade, as hostes do mal. Ou seja, o diabo que vem para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus, ele quer nos dar vida, e vida e abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos o apóstolo Paulo nos orientando aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, dizendo: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebrosos, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. É contra o inimigo. E é por isso que nós temos que estar na brecha. Por isso que temos que estar nos posicionados, ou seja, à disposição do Senhor, para que Ele possa nos usar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós vemos aqui que a aparência de fraqueza é contexto bíblico. Há uma reflexão de que quando alguém se mostra fraco, em momentos de angústia, a sua força é limitada. O rei Salomão, lá em Provérbios 24, versículo 10, ele relata essa palavra dizendo: no dia da angústia, se você mostrar fraco, a sua força vai ser pequena, mas que você possa se fortalecer no Senhor e poder dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Nós vemos aqui que a reinterpretação de fraqueza, por outro lado, há paradoxo de que reconhecer a própria fraqueza pode ser uma fonte de força. Isto quando nós estamos na dependência de Deus. Isto quando nós vivemos para servir o Senhor. Porque o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a palavra do Senhor diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Meu irmão, quando nós estamos à disposição do Senhor, estamos envolvidos na obra do Senhor, porque não é só, vamos dizer assim, em mar de rosas que nós navegamos. Muitas vezes entramos em mar
onde encontramos grandes tempestades. E muitas vezes nós sentimos fraco, mas estamos na total dependência de Deus, dependência do Espírito Santo. E esse Jesus amado, é Ele que nos dá força. Por quê? Porque nós recorremos a Ele. Porque quando nós estamos fracos, é aí que o poder de Deus, que opera em nossas fraquezas, Ele supera e nós vencemos obstáculos para podermos juntos glorificarmos o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui o exemplo desta palavra em que Deus, Ele nos ensina a termos vida de oração. Por isso, Jesus diz aqui, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Por isso é que nós temos que ter vida de oração. Amém? É por isso que nós temos que estar na total dependência de Deus, através do Espírito Santo. Porque o poder de Deus, Ele opera nas nossas fraquezas. Aleluia. E nós só conseguimos superar, só conseguimos vencer quando nós temos vida de oração. E vida de oração não é para qualquer um. Tem que ter chamada, né? Vida de oração é renúncia. Vida de oração é total dependência de Deus, através do Espírito Santo. E muitas vezes, conforme eu tenho dito, em que nós navegamos em mar, vamos dizer assim, em que enfrentamos grandes tempestades, e é aí que nós recebemos poder de Deus, ajuda do Espírito Santo, em que o poder de Deus, Ele opera em nossas fraquezas, nos aperfeiçoando, para nós vencer as barreiras, ou seja, os obstáculos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, nós temos que nos esforçarmos, nós temos que termos bom ânimo. Por quê? Porque nós sabemos que os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, e o inimigo, ele sempre se levanta contra nós, querendo nos tirar da presença do Senhor. E nós encontramos obstáculos nessa vida, embaraços, que tão de perto nos rodeiam no nosso dia a dia, mas que esses embaraços não venham nos tirar da presença do Senhor, e que nós possamos sempre continuar olhando firmemente para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos, em fé, ter vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. E aqui Jesus, Ele nos dá o exemplo, onde Ele disse: ore para que a sua fé não desfaleça. Jesus estava falando para Pedro. Pedro, ele foi avisado. Aqui em Lucas 22:31, a palavra de Deus diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Olha que palavra, que ensinamento maravilhoso Jesus, Ele nos dá nessa tarde, aonde Ele avisou Pedro. Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida como trigo, mas eu orei por você. Glória a Deus, aleluia. E é aí, irmão, que nós temos que ter a obrigação de orar. Orar um pelos outros. Orar pela nossa família.
Orar pelaquela pessoa que pede oração, que pede ajuda. Orar pelaquela pessoa que estão enferma, para que elas venham ser curadas, em nome de Jesus. Jesus orou para que Pedro não perdesse a fé. Ele disse isso a Pedro em meio à última refeição da Páscoa, junto à última ceia, pouco antes de revelar que Pedro o negaria. O apóstolo falhou em um teste importante, mas por fim a sua fé não desfaleceu. Por quê? Porque Jesus, presta atenção, porque Jesus estava orando por ele. E é isso, irmão, que nós, todas as terça-feiras, estamos aqui orando por vocês. Aleluia. Aqui tem o caderno de oração. Toda madrugada nós estamos aqui orando. Vida de oração, vida no altar, vida com propósito. Aí estamos na total dependência de Deus através do Espírito Santo. Para que nós possamos sermos instrumento nas mãos de Deus. Assim como Jesus orou por Pedro, e que Jesus orientou Pedro dizendo: quando tu converter, fortalece os seus irmãos. E essa palavra é para mim. Essa palavra é para você, meu irmão. Quando tu converter, fortalece os seus irmãos. Não esquece dos seus irmãos. Por quê? Porque alguém esteve orando por você. Alguém esteve te apoiando, te ajudando em oração, para que você viesse a superar os obstáculos, as dificuldades, os momentos difíceis, para que você venha ter vitória em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que naquele teste mais importante, Pedro, ele falhou, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas nós aprendemos aqui que ele poderia ter desistido e se ocultado com medo, recusando-se a atender ao chamado de Deus. Afinal, ele negara o próprio Filho de Deus, ou seja, Jesus. A sua fé, porém, não se alicerçava em obras, perfeição ou nele mesmo, mas em Jesus, irmão. É isso que ele espera de cada um de nós, que a nossa fé ela possa se aperfeiçoar em Cristo Jesus. E foi o que aconteceu com aquele leproso samaritano. Ele voltou para agradecer o Senhor, um coração agradecido, gratidão. E além da cura, ele foi salvo. Por quê? Porque Jesus, ele veio salvar o que se havia perdido. E é isso que Deus, ele tem promessas para cada um de nós. Promessa para a sua família, promessa para aqueles que ainda não estão nos caminhos do Senhor. Nós vemos aqui que Pedro continuou firme e veio a liderar a igreja do primeiro século, mesmo depois do seu fracasso, na noite do julgamento de Jesus. A oração de Jesus foi respondida. Por quê? Porque ele aprendeu a buscar Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Aprender a buscar Deus. Aqui em 1 Crônica, capítulo 16, versículo 11, a palavra de Deus diz: buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. É isso, meu irmão.
Eu não posso buscar Deus só na hora do apuro, na hora da situação difícil. Eu tenho que buscar o seu poder constantemente. Amém, Jesus. Eu não posso desconectar. Eu tenho que estar conectado com Deus 24 horas para que Ele possa agir na minha causa. Para que o diabo, ele não venha encontrar brecha, mas que as brechas, elas estejam todas fechadas em nome de Jesus, para que eu possa dizer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós vemos aqui aonde a oração de Jesus que foi respondida, aonde ele nos ensina a buscar Deus. Por quê? Porque a tentação, ela está ao nosso derredor, sempre querendo nos tirar da presença de Deus, querendo nos derrubar, ou seja, puxar o nosso tapete. E é por isso que Jesus, ele nos ensina aqui em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, a tentação, ela não acredita na nossa conversão. Ela fica alguns dias e de repente ela volta, e ela vem muitas vezes com força querer nos tirar da presença de Deus. E é aí onde que Jesus ele nos instrui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando nós temos vida de oração, o nosso espírito está pronto, porque ele está fortalecido no Senhor. Mas se eu deixar de ter vida de oração e andar na minha vontade, a vontade da carne, o adversário ele vai prevalecer. Por quê? Porque a carne é fraca, meu irmão. Nós temos quantos e quantos exemplos em que homens consagrados, eles caíram. Por quê? Porque não vigiaram. Mas nessa tarde, Deus, ele te chama a ter uma vida de oração, a ter uma vida de vigilância, para que o diabo não venha pegar você desprevenido, mas que você possa dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? É Jesus. Aleluia. Jesus é que está comigo. Por isso eu posso dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Nós vemos aqui vida de oração. Aqui é onde Jesus ele nos traz essa parábola. Contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Meu irmão, é aquilo que Salomão disse lá em Provérbios 24, 10. Se no dia da angústia mostrar fraco, a sua força vai ser pequena, mas que você venha se fortalecer no Senhor. Por quê? Porque o crente, ele tem que ter vida de oração, mais oração. Apóstolo Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Aqui está a receita do crente vitorioso. Vida de oração, orai sem cessar. Nós vemos que Pedro não perdeu a fé. A oração de Jesus nos mostra que se a fé não falhar, podemos suportar as dificuldades, enfrentar tentações e até errar às vezes, mas no final das contas, podemos ser instrumento de Deus para fazer grandes coisas. Meu irmão, por quê? Porque o poder de Deus aperfeiçoa as nossas fraquezas. E quando nós nos aproximamos de Deus com fé, Deus,
Ele é galardoador de fazer e realizar aquilo que nós buscamos ou precisamos. A fé se assemelha ao alicerce de uma casa. Se a base ceder, a casa cai. Ore para que a sua fé não fale, para que os alicerces continuem sólidos. Ore também em favor de outros. Quando não souber sobre o que orar por alguém, seja porque as necessidades são muitas ou por desconhecer os problemas, ore para que a fé dessa pessoa não desfaleça. É aí, né, filha, que nós aprendemos que temos que estar orando um pelos outros. Eu preciso, meu irmão, da sua oração. Que você continue orando por mim, continue orando pela Ivone, continue orando por nós, porque nós estaremos de contínuo orando por você, para que a sua fé não venha desfalecer. Problema, todos nós encontramos. Aflições, Jesus disse lá no livro de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo. Tenha bom ânimo, alegra no Senhor. Porque quando nós passamos por tribulações, por aflições, sabemos que logo após vem a bonança, vem a vitória, vem a bênção, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. E nós vemos aqui que Deus Pai, quando nós oramos, peço que a minha fé não fale quando for colocada em prova. Você tem que orar nesse sentido. Pedir para que Deus te ajude, para que a sua fé, quando ela for provada, ela possa estar firme, alicerçada em Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ajuda-me a resistir à dúvida e ao medo, de modo que a minha fundação seja firmemente construída em Cristo e, portanto, não desaba. É isso, irmão. Tem muitos crentes que têm parado de oração, de ter vida de oração, e o alicerce, ele vai desmoronando. E chega um ponto que desaba. Aí nós vemos o quê? Casais sendo separados, as pessoas voltando para os vícios da bebida, vícios das drogas. Nós vemos as pessoas indo de mal a pior, muitas vezes enfermas. Por quê? Porque pararam de orar, pararam de buscar a Deus, pararam de servir o Senhor. Por isso, aprenda com Jesus. Essa parábola que ele contou para nós. Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Olha que interessante. Nós vemos aqui a respeito da casa como um alicerce, e que nós possamos orar para que Deus possa nos capacitar a ser uma pessoa que fortalece os outros, porque a minha fé em Ti é muito forte quando nós temos vida de oração. Deus não procura orações perfeitas. Deus quer ouvir a sua oração sincera, mesmo que tenha mais lágrimas do que palavras. Ele sempre está pronto para te ouvir. Por isso, procure ter uma vida de oração, e eu tenho certeza que você vai ter mais vitória do que algumas derrotas, porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Que esta palavra, ela possa estar guardada no seu coração, que ela possa produzir fé
e confiança, como aquele leproso samaritano que voltou para agradecer Jesus, e além da cura, ele foi salvo. E é isso que você, eu, nós almejamos, a salvação, porque Jesus, ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Eu quero ir morar no céu. Por isso, eu procuro me esforçar a ter vida de oração constantemente, para que o poder de Deus aperfeiçoe as minhas fraquezas nos meus dias de luta, para que eu possa resistir às tentações, vencer o maligno e poder continuar servindo esse Deus maravilhoso que se chama Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus. Aleluia, né, irmãos? Maravilhoso Deus falar conosco, né? Ouvirmos a voz do Senhor para que nós não possamos pecar contra Ele, né? Deus é bom, Deus é tremendo. Ele faz coisas que, olha, às vezes a gente até fica assim, de boca aberta, né? Porque Ele age de maneira que a gente nem imagina. Então esse Deus que nós servimos, irmãos, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Amém? Glória a Deus. Irmã Ercília está pedindo oração pelo filho José, né? O Zé, Valdilson, Valdisney e Valdimir, né? Para Diana e a Denise, né? Amém? O Zé está com depressão. Vamos orar, né? Para que Deus restabeleça, né? A saúde dele, porque a depressão é uma doença bem difícil às vezes, né, irmãos? Para a cura de médicos, homens, né? Mas para Deus nada é impossível. Deus pode agir, curar ele, né? Dessa dor dentro do peito, dessa ansiedade, dessa depressão, disso que o inimigo às vezes tem colocado. Mas vamos orar sim, irmã Ercília. Amém, querida? Vamos continuar orando só Deus, né? Para ter misericórdia de nós, misericórdia da nossa família, da nossa casa, né? Dos filhos, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar então nesse momento e que Deus continue a agir em nosso favor. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde agradecidos, Pai, por a Tua palavra, por tudo que o Senhor falou conosco nessa tarde. Obrigada, Jesus, nós somos gratos porque o Senhor sempre tem uma palavra para o nosso coração e hoje não foi diferente. Queremos ser aquele homem, Senhor, aquele servo que voltou, Senhor, a agradecer. Aquele que voltou a agradecer por tudo que o Senhor fez, pela cura, pela libertação, pela restauração. Que nós possamos já orar, Senhor, agradecendo, Deus, por tudo que o Senhor já fez e vai fazer em nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos filhos. Que o Senhor continue a salvar, libertar, Senhor, os filhos da irmã Ercília. Continua a trabalhar nos corações dele, principalmente do Zé, Senhor. Que Deus venha com a tua mão de poder agir neste coração, tirar toda a tristeza, tudo aquilo que o diabo tem lançado contra a vida desse jovem. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Dá a paz do Senhor, dá a alegria do teu Espírito Santo a esse rapaz. Ele já teve entendimento, ouviu já falar do Senhor muitas vezes, Senhor. E que ele venha se lembrar, Pai, e voltar à casa do Pai, para que seja restaurado totalmente a sua saúde, em nome de Jesus. Continua a abençoar os demais irmãos, irmãs, família que estão comigo nessa tarde, que vão estar num outro momento, numa outra hora, olhando, compartilhando, ouvindo esta live, Senhor. Que seja edificação para as famílias, para os lares, para as pessoas, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro, Pai, a Ti, agradecida, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família, irmã Regina. Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus, né? Israel Santos, Deus abençoe, amado irmão também, sua casa e família. Deus continue abençoando todos os irmãos
que está conosco, em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, então, a todos, amém, queridos? Quem entrou agora e quiser ver essa live, é só clicar, né, novamente e vai assistir essa live desde o comecinho, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém?